Fala aí, galera! Então vamos lá, ó, mais uma aulinha, beleza? Então olha só, na aula de hoje de física nós vamos falar sobre associação de resistores, beleza? Então vamos nessa. Então olha só, a associação de resistores, né? Ela define um resistor equivalente que é um resistor único, que vai substituir os resistores que nós temos lá, semelhante ao que acontece na associação de capacitores, beleza? Então, olha só, aqui a gente vai ter o quê? Uma associação de resistores, tá? Uma certa quantidade de resistores aqui, e ele é substituído por um resistor equivalente, como a gente tem nessa outra figurinha, beleza? Ok, então ele pode ser associado em série, em paralelo ou mista, que é uma combinação de série em paralelo. Então vamos lá, olha só. Aqui é um exemplo. Eu tenho uma associação em série, cada resistor é conectado um diretamente ao outro, tá? E aqui eles são conectados na associação em paralelo, individuais, cada um é conectado diretamente à bateria. Ou seja, na associação em série, se uma dessas aqui parar de funcionar, todo o circuito para. Já na associação em paralelo, se uma dessas parar de funcionar, as outras continuam funcionando normalmente. E aqui nós temos exemplo de associação mista. Aqui elas estão em série, porém em paralelo com essa outra. A mesma coisa nós temos por aqui. E aí nós temos o seguinte: na associação de resistores em série, cada resistor é ligado diretamente ao outro, tá? Bem semelhante àquela lá de capacitores, tá? Cada um é ligado diretamente ao outro. E aí nós teríamos no circuito elétrico assim, né? Um ligado ao outro diretamente. Como só tem um único caminho para a corrente elétrica, ou seja, só tem um caminho só para ela seguir, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica, ou seja, todos eles vão passar a mesma intensidade. Então, todas essas correntes, I1, I2, I3 e N, são todas iguais, porque é a mesma corrente passando em todos os resistores, beleza? Então, vamos lá. A partir dessa relação que nós temos a intensidade da corrente, se é a mesma, nós sabemos aí, então, que a tensão do circuito ela é dividida para cada resistor. Então, cada resistor vai receber uma tensãozinha U. Desculpa. Cada resistor recebe uma tensãozinha U aí, associado à sua resistência. Então, proporcional aí à resistência do resistor. Então, aí, olha só, tem o R1, R2 e R3. Cada resistor recebe uma tensão, tá? O 1, o 2, o 3 e aí vai. E a tensão total do circuito é a soma de todas as tensões, beleza? A resistência equivalente ela é dada pela soma das resistências dos resistores associados. Então, a gente soma todos os resistores, a resistência de todos os resistores para dar resistência equivalente. Então, esse circuito se transforma nisso, tá? Então, a gente soma. Na associação de resistores em série, a gente soma as resistências, beleza? Exemplo. Eu tenho aqui três resistores, R1, R2 e R3, associados em série conectados a uma bateria de 12 volts. Sendo a resistência R1 e R2 iguais a 10, 15 e 5, apresente resistência equivalente, intensidade da corrente que atravessa o circuito e a tensão aplicada ao resistor 2. Então, vamos embora. Então, aí nós temos o seguinte, os dados, né, que a questão nos ofereceu e o que está sendo pedido. Na letra A, resistência equivalente, na letra I está sendo pedido aí, na letra B, a intensidade da corrente elétrica I, e na letra C, a tensão aplicada ao resistor 2. Então, a gente pode encontrar a tensão lá no 2. Então, vamos embora. E na letra C, que tá aí. Então, vamos lá. Letra A. Resistência equivalente é a soma das resistências. Então, olha só, eu tenho 10 mais 15 mais 5, que vai dar 30. Beleza. Letra A respondida. Letra B. A intensidade da corrente que atravessa o circuito. Bom, a intensidade da corrente que atravessa o circuito, tanto faz ele ser com resistor equivalente ou ser individual em cada um deles, que é a mesma coisa. Então, a intensidade da corrente, ó, lembrando, o triângulozinho da aula passada. Se eu quero achar a corrente, o que é que eu faço? Eu tiro o I daqui, ó, apago ele, sobrou quem? U sobre R, muito bem. Então, ó, invertendo lá, U sobre R, beleza, só aplicar. A tensão é 12 volts, a resistência equivalente nós encontramos que era 30. Nesse caso, 0,4 amperes. Ok, beleza, então vamos lá. Letra C. Achar a tensão aplicada no resistor 2. Ah, beleza. Se eu quero a tensão, gente, ó, o que a gente faz? Apaga o U, sobra quem? R e I. Beleza, multiplica. Então, R2I vai dar quanto? Vai nos fornecer aí 15, que é o resistor 2, 15 ohms. E a intensidade da corrente elétrica total do circuito, que é que passa em todo mundo, 0,4. Portanto, 6 volts. Beleza? Então tá aí as três alternativas, beleza? Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo, presta atenção direitinho no que está sendo falado.
Analisa a aplicação matemática e vamos embora. Associação de resistores em paralelo. Cada resistor é ligado diretamente à fonte de alimentação, como a gente já falou, né? Então isso quer dizer que cada resistor recebe a mesma tensão, porém a corrente elétrica é diferente, tá? Então cada resistor ele liga diretamente aos polos da bateria, ok? Então tendo a corrente elétrica inversamente proporcional à sua resistência. O que isso quer dizer, Rafael? Que quanto maior a resistência, menor a corrente, tá? Quanto menor a resistência, maior a corrente elétrica. E aí a tensão é a mesma para todos os resistores. Então, ó, a corrente elétrica ela se divide, tá? Então vamos supor, vem aqui uma corrente elétrica aí, chegou nesse ponto que tem os resistores associados em paralelo, ela vai se dividir para eles, mas quando terminar esse trecho, ela volta a ser o que ela era antes, tá? Então essa é a primeira lei de Kirchhoff, tá? A corrente que chega num nó é dividida e quando ela sai, ela volta a ser o que era, tá? Não é perdido nada nesse intervalo. Então a corrente elétrica ela é dada pela soma de todas as correntes. Então vamos supor que tu tem a corrente de cada resistor aqui. Tu quer saber a corrente total? É só somar elas, beleza? Então vamos lá. A resistência equivalente ela é definida pelo inverso do resistor equivalente. É igual à soma dos inversos das resistências associadas. O que é isso, Rafael? Ó, ou seja, o resistor equivalente, o inverso do resistor equivalente é dado pela soma dos inversos das resistências associadas. Essa equação vocês já conhecem, tá? É a mesma que a gente utiliza lá para capacitores associados em série, capacitor em série. Aqui eu estou falando de associação de resistores em paralelo. Perceba que inverte, tá? Então tá aí a nossa equação para calcular a resistência equivalente. E tem aquelas particularidades. Veja, os casos especiais. Se for 2 resistores, a gente pode multiplicar e dividir pela soma, sem problema algum. Se todos os resistores fossem iguais, a gente pode pegar a medida de uma e dividir pela quantidade de resistores. Assim, ó. Então, se eu tenho 5 resistores de resistência R, eu pego R e divido pelo número de resistores. Beleza? Então, vamos para o exemplo. Olha só. Aqui a gente tem o seguinte. 2 resistores, 10 e 20, estão associados em paralelo, conectados a uma fonte de alimentação de 40 volts. Então, ele quer a resistência equivalente e a intensidade da corrente elétrica em cada resistor. Então, vamos lá. Olha só. Eu sei que as resistências é 10 e 20 e a tensão é 40 volts. Na letra A ele quer equivalente e na B ele quer a corrente em cada um dos resistores. Então vamos lá. Como a associação está em paralelo, a gente tem que aplicar aquela equação, tá? É a resistência, o inverso da resistência equivalente e tal. Só que eu tenho 2 resistores. Quando eu tenho 2, eu posso aplicar essa equação. Gente, essa equação é só para quando tem 2, beleza? E aí vai. Substituindo os valores, 10 e 20 dividido por 10 mais 20 vai dar quanto? 6,67 ohms, ou 6,7 ohms. Beleza? Arredondando aí. Ok? Beleza, encontrei a resistência equivalente. Agora, letra B. Ele quer a corrente I em cada resistor. Bom, aqui é fácil, porque cada resistor recebe a mesma tensão. Então, I1 vai ser quem? I1 vai ser quem? Vai ser U, que é a tensão total, que cada resistor recebe a tensão total, dividido por R1. Então, ó, substituindo 40 sobre 10, 4 amperes. Para achar I2, mesma coisa, tensão total, só que usa agora a resistência 2, que vai dar 2 amperes. E com isso a gente tem as 2 correntes de cada resistor e a resistência equivalente. Beleza? Ok? Vamos para a próxima. 4 resistores, R1, R2, R3, R4, com resistências iguais a 10. Olha só, todos os resistores são iguais a 10. Então, ele quer a resistência equivalente do circuito. Galera, lembra que eu falei agorinha que quando a gente for ter vários resistores iguais, a gente só pega o valor e divide pela quantidade? É isso, ó. Olha só. 2,5 ohms, a resistência equivalente total. Simples. Quando forem iguais, você pega o valor e divide pelo número de resistores. Último exemplo. Considere a associação de resistores conforme a figura que nós temos aqui. Tá, beleza. Eu tenho uma associação mista. 2 resistores associados em paralelo, 1 resistor associado em série. Ok. Vamos lá. Solução. Eu quero a resistência equivalente. Gente, primeiro a gente faz a resistência equivalente daquele trecho, tá? Desse trechozinho aqui, ó, R1 e R2, porque ele está em paralelo, ok? Então vamos lá.
R1 e R2, como são dois resistores, posso multiplicar, dividir pela soma, que vai dar quanto? 6 ohms. Ok, beleza. Então essa resistência equivalente agora se transforma em 6. Ok. E ele vai ficar assim, essa figura. Agora eu tenho dois resistores associados em série. Ó, a equivalência desse trecho e o R3 que ficou aqui. Então agora, como ele está em série, eu posso apenas somar e encontrar a resistência equivalente total do circuito. Ok, é isso. Resistência equivalente, 21 ohms do circuito total. E aí, essa figura agora vira... Essa figura agora vira resistência equivalente, só 21 ohms. Beleza? Ok? Então, galera, muito obrigado mais uma vez. Qualquer dúvida, assiste os vídeos novamente, assiste o de corrente elétrica, assiste o de capacitores, os vídeos estão aí para vocês. Beleza? Então, fiquem à vontade, estudem, se dediquem, que vai dar tudo certo. Beleza? Aquele abraço, galera.